Olá, a paz do Senhor. Hoje vamos continuar a série de vídeos falando sobre a conjuração, a conspiração que aconteceu e está acontecendo dentro da igreja, do templo do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é revelado pelas religiões, porque é um assunto muito sigiloso e as pessoas têm cautela. Por isso que ninguém fala sobre isso. Mas aqui no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, nós falamos todas as passagens da Bíblia para poder revelar e mostrar o que aconteceu e o que está acontecendo dentro do mundo evangélico, cristão, que é um mundo saudável. Então vamos continuar fazendo a parte 2 agora. Tínhamos parado em 2 Timóteo, capítulo 4, e Paulo estava revelando para o cooperador Timóteo, o discípulo Timóteo, estas coisas. Vou repetir novamente o versículo 4 para prosseguirmos. E desviaram os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo está dizendo para Timóteo que os apóstolos mais antigos que estavam em Jerusalém, que eram Pedro, Tiago e provavelmente João, que era o irmão de Tiago. Mas como tem mais de dois Joãos na Bíblia, na verdade são 3 Joãos no Novo Testamento. Pode ser que tenha mais, porque tinha o João Batista, o João Apóstolo, que era o João que Jesus mais amava, que revelou o Apocalipse e escreveu o livro de 1 João, 2 João e 3 João. E João, que tinha outro nome, que era Judas, mas não era o Judas Iscariotes, mas era irmão de Tiago. Ele escreveu um livro chamado Judas, que é muito bom também. É o último livro antes de começar Apocalipse. E Paulo estava falando indiretamente que estes apóstolos, eles estavam querendo voltar para o judaísmo, judaizante. E isso não era correto aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está confirmando isso que eu estou falando, dizendo que os antigos apóstolos estavam querendo voltar para as fábulas judaicas, para o evangelho da circuncisão, porque os apóstolos antigos, como está escrito em Atos, capítulo 15 e capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, estes 3 apóstolos eles estavam querendo convencer todo mundo que estava dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo a circuncisar os gentios, porque como os judeus que já estavam na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que não era a igreja de Salomão, não era o templo de Salomão. A igreja de Cristo, nesta época, ficava dentro da casa dos irmãos, onde eles moravam. Tanto é que Filemão,
ele era um discípulo, né, que tinha entrado na igreja, que ele utilizava a própria casa dele, onde ele morava, como igreja para receber outros irmãos. Então a igreja era dentro da casa das pessoas que participavam da religião cristã. Os cristãos, eles não podiam entrar, os irmãos judeus, eles não podiam entrar dentro do templo de Salomão para pregar o evangelho de Cristo, de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, porque eles não eram permitidos, eles eram perseguidos por esta elite judaica, porque eles viram que se o cristianismo crescesse, eles iam perder o status, a mordomia deles, iam perder a vida deles, que era uma vida de reis aqui na terra, porque eles queriam seguir o Antigo Testamento da lei de Moisés, que era o correto antes de Jesus ter aparecido aqui na terra. Estes povos, estas nações, eles guardavam a lei de Deus, mas só que eles usavam indevidamente este poder, porque eles julgavam todo mundo à revelia. Eles não tinham amor no coração. Eles usavam a lei de Deus, que era correta, e usavam para benefício próprio, para satisfazer o desejo da carne, a concupiscência da carne, que é o desejo ilícito da carne. Então eles faziam julgamentos precipitados, faziam julgamentos incorretos, faziam julgamentos injustos. Bom, nesta questão era justo, porque eles usavam a lei de Deus. Os judeus e os israelitas, eles eram representantes de Deus aqui na terra, nesta época. Então eles faziam o julgamento utilizando as leis de Moisés. Então eles faziam a justiça de Deus, mas só que eles faziam com muita dureza de coração, porque eles eram maus e pecadores e usavam a lei de Deus, que era santa e justa, que está escrito em Romanos, no livro de Romanos, para fazer a justiça e punir e condenar as pessoas da nação judaica e israelita, porque eles não tinham acesso aos povos do mundo, que eram os gentios, porque os judeus e os israelitas, eles estavam separados do mundo. Então, eles não tinham acesso e poder para julgar a humanidade, mas eles tinham todo o poder para matar uma pessoa da raça e da nação deles, judaica, israelita. E eles faziam isso, a revelia. Eles faziam a justiça, daí Deus não poderia punir eles, porque eles estavam fazendo, praticando, cumprindo e executando a lei de Deus no Antigo Testamento. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para quebrar, para destruir os mandamentos e para abolir a lei. Porque a lei, ela é o cumprimento dos mandamentos.
Só que hoje nós estamos na lei da fé, que é a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não podemos mais fazer isso. Porque nos evangelhos de Marcos, João, Lucas, Mateus, Jesus disse que não devemos mais fazer justiça com as próprias mãos. E esses judeus israelitas da nação judaica, eles foram extintos 70 anos depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, para pagar o que eles fizeram com Jesus, porque eles não aceitaram Jesus como Filho de Deus, Jesus como a promessa, que é a herança da aliança que Deus fez com Abraão. Então, esses judeus, eles existem ainda hoje, mas não como sendo judeus naturais. Esses judeus, eles são artificiais. Eles são oliveiras bravas, mas eles foram arrancados da oliveira. Eles foram arrancados. Possivelmente a oliveira é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo arrancou eles do propósito de Deus. Então, esses judeus e esses israelitas, no ano 70, eles foram perseguidos pelos romanos. Daí Jerusalém foi destruída, o templo de Salomão foi destruído pela segunda vez. E esses judeus israelitas, eles foram levados para várias nações. Então, eles revelaram toda a história do Antigo Testamento para os povos do mundo, os gentios, inclusive para os romanos. E os romanos viram que era verdade mesmo, que o mundo dos judeus e israelitas era mesmo comandado por Deus. Eles viram que o povo judeu e israelita, os romanos, que Deus, o Deus verdadeiro, daí eles descobriram, daí os romanos que são gentios, eles descobriram a verdade, porque os judeus contaram tudo para eles. Então, os romanos ficaram sabendo disso, porque os judeus e israelitas foram espalhados pelo mundo, novamente. Então, os romanos, eles criaram uma pseudo-religião chamada cristã, que é a Igreja Católica Romana Cristã. A Igreja Apostólica Católica Romana Cristã. Daí eles pegaram a Bíblia, o que os judeus contaram do Antigo Testamento, e pegaram também os mártires da liderança do verdadeiro cristianismo puro, que eles prenderam os apóstolos, eles judiaram, maltrataram os apóstolos. Por isso que está escrito nos evangelhos que Jesus ele já estava prevendo o que ia acontecer e falou para os apóstolos, e os apóstolos escreveram as palavras na Escritura Sagrada. Então eles prenderam os judeus e prenderam os judeus que eram cristãos, os judeus do judaísmo e os judeus do cristianismo. Então os romanos pegaram o Antigo Testamento e o Novo Testamento, com a posse das informações que eles tinham, e criaram a Bíblia que nós
utilizamos. Só que a Bíblia, ela é correta, ela está certa. A Bíblia cristã sagrada que nós temos. Isso os romanos fizeram corretamente. Eles pegaram os dois testamentos e ajuntaram. Só que a religião que eles montaram é falsa. Porque, por exemplo, como o catolicismo é mais antigo do que o protestantismo, então o catolicismo ficou incumbido, isso já Jesus prevendo e revelando enquanto ele estava vivo. Após a morte de Jesus, os romanos, que são os europeus, principalmente os italianos e os espanhóis, que eles são mais católicos do que os ingleses, os franceses e os alemães. Então, os católicos e os espanhóis, eles pegaram e criaram uma religião chamada catolicismo e batizaram como cristianismo. Só que o catolicismo não tem nada a ver com o cristianismo, mas eles unificaram. Então, por isso que virou Igreja Católica Apostólica Romana. Esta igreja não é a igreja verdadeira que Jesus Cristo fundou aqui na terra junto com os apóstolos, porque esta religião destes povos europeus perseguiam junto com os judeus os verdadeiros cristãos durante estes milênios, desde a morte do nosso Senhor Jesus Cristo até agora, no ano 2026, que é o tempo que nós estamos. Os verdadeiros cristãos, como eu e como os membros do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, nós somos perseguidos por estas religiões pseudo-cristãs, inclusive a protestante também. Mas aí a gente tem que parar para pensar, porque os romanos, eles misturam muitas religiões, porque os romanos do catolicismo, eles tinham já várias religiões na época do início da verdadeira religião cristã, que é pura, que é dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus Cristo não tem nada a ver com estas doutrinas, esses dogmas do catolicismo e do protestantismo. Aí foi uma criação humana para poder enganar as pessoas do mundo. Então, Paulo está revelando essa conspiração aqui, que eu estou lendo aqui, que está escrito na palavra. Eles estão antecipando, predestinando o que iria acontecer, como já está acontecendo todos estes assuntos. Por isso que ninguém percebe. Porque esse cristianismo falso é o cristianismo do anticristo, das duas bestas do Apocalipse, que é o falso profeta e o anticristo. Eu não tenho muita certeza, porque já faz algum tempo que eu tinha feito essa revelação, essa reflexão que eu ia falar agora. Mas quando eu leio Apocalipse, em certos capítulos, eu via que são dois representantes do Satanás aqui na Terra, neste momento, que é o anticristo e o falso profeta. Está correto. Mas ele fez duas imagens dele, porque uma imagem tem 10 cabeças e 7 chifres.
E a outra imagem tem 7 chifres e 10 cabeças. Depois eu vou retornar lá em Apocalipse para ver melhor, porque um dia eu estava dando uma lida e eu só vi um dragão. Mas tem 2 dragões que são a semelhança de Satanás. Daí agora eu fiquei confuso, mas são 2, que é o anticristo e o falso profeta. Eu tenho quase certeza que é isso. Agora eu me confundi, mas depois eu volto, daí nós vamos fazer vídeo falando sobre isso. Então, estes 2 demônios, estas 2 entidades malignas, elas já estão presentes aqui na Terra, já faz tempo já. Acredito que seja até depois da morte dos apóstolos, que esses 2 personagens satânicos da Bíblia, que a Bíblia relata, já estejam já funcionando, já agindo. Porque justamente a religião faz parte do falso profeta. E o anticristo, ele é mais ligado à política, à sociedade, à economia. Porque tudo isso que a gente vive é a marca da besta. Ninguém pode comprar e vender sem ter dinheiro. Isso acontece antes de Jesus Cristo ter nascido na Terra. Porque o dinheiro, ele é uma marca que existe há milhares e milhares de anos. Então, por isso que Paulo está aqui avisando, admoestando Timóteo para que ele pregue o evangelho verdadeiro, não o evangelho falso dessas instituições católicas, cristãs, porque eles misturam a religião romana, porque o cristianismo veio depois da religião romana. Os romanos, eles tinham uma religião muito pagã, eles tinham vários deuses, os gregos também, eles cultuavam vários deuses, como está sendo revelado aqui na Bíblia. Então, as pessoas que se dizem cristãs, elas estão seguindo um cristianismo falso, que é o cristianismo da besta, de Apocalipse. A primeira besta, que é o falso profeta. O Papa, ele é representante de Satanás. Há muita relevância nesse sentido que o Papa seja o falso profeta, pelo poder e a liderança que ele tem. E o anticristo vai mostrar para a humanidade que nós temos que seguir o Papa. Então, o anticristo provavelmente vem de uma liderança mais social, mais política, mais empresarial. E os outros anticristos, já que nem João revela, em 1 a João, 2 a João, não, é em 1 a João, que haveria muitos anticristos antes do principal. Esse principal ainda não apareceu aqui na Terra. Ainda não é o tempo dele vir. Mas os outros anticristos, eles já vieram. Que é Hitler, Napoleão. Esses depois, talvez, da morte de Jesus Cristo, né? Que ele estava profetizando, né? O futuro. Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele tem a qualidade de ser sumo sacerdote, rei, profeta. Ele tem várias qualidades, ele é completo, nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas que têm o poder, elas são incompletas. E vocês estão seguindo eles com essas fábulas que eles criam para enganar todo o povo da humanidade. Por isso que o rebanho é pequeno. Como está escrito em Lucas, capítulo 14, o rebanho... Não, acho que é capítulo 12. Capítulo 12 de Lucas, o rebanho é pequeno. Por causa disso.
porque vai ser todo mundo enganado. Satanás, ele engana todo mundo. Ele tem um plano muito sórdido. E Deus, ele concede que Satanás continue agindo, porque ainda não acabou o tempo das coisas que Deus determinou. Porque tudo o que acontece é em função da mente e da vontade de Deus. Do Deus com D maiúsculo, todo-poderoso, que a gente acredita. Então, por isso que nós, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, conhece as coisas e tem a sabedoria de entender, de interpretar o passado, o presente e o futuro, porque são revelações que está contida dentro da Bíblia. Então, quando eu estudo a Bíblia, eu consigo descobrir o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro. Por isso que eu sou profeta de Jesus Cristo. Estou passando estas informações para vocês, porque são informações delicadíssimas e as pessoas elas não estão preocupadas com isso porque elas estão pensando na vida imunda delas, na vida idiota delas. Elas vivem em função de satisfazer o desejo ilícito da carne, como está escrito em Coríntios e em outros livros da Bíblia. Por isso que eu sempre ressalto estas questões, porque a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados é uma igreja que revela este mundo misterioso que Deus criou para poder testar as pessoas, para ele poder escolher com justiça quem ele vai salvar e quem ele vai condenar, para poder separar o joio do trigo, os bons dos ruins. Agora, na parábola, por exemplo, de Mateus, está escrito que Deus está deixando o joio e o trigo crescerem juntos, para depois quando chegarem para quando chegar a ceifa, os anjos de Jesus Cristo fazer a colheita, que é ceifar, separar o joio do trigo, mas primeiro vai ser separado o joio. E daí vai ser ensacado e jogado no mundo que é das trevas, que Deus ele construiu, ele formou, ele criou, que é o abismo e o inferno. E o trigo vai ser separado no celeiro de Jesus, que é o lugar, o espaço, igual ao Jardim do Éden, o paraíso, onde é um lugar onde só tem leite e mel. E as pessoas, elas só estão preocupadas com a vida deste mundo. A gente só está aqui para cumprimento de profecias. A gente não pode ficar preocupado com as coisas desse mundo, em conquistar bens, em ser poderosos, em ter riquezas materiais. A gente tem que se concentrar nas coisas que Deus criou, que é alimentação, um cobertor, água, comida, e ficar estudando a palavra de Deus. A gente não precisa viver igual aos outros que pensam só nessas coisas mundanas. Então você que vive desse jeito, você já está fora, você está cortado da videira, da oliveira. Você é uma pessoa excomungada, você é uma pessoa rejeitada, você está fora. Por isso que eu não me relaciono com gente do mundo. Quando as pessoas vêm falar comigo,
eu já bato o olho, eu já sei se a pessoa é do bem ou do mal por causa do ensinamento e das instruções da Bíblia. Porque a pessoa que segue a palavra corretamente, ela já tem um comportamento já específico, correto. Como eu estudo a Bíblia, eu sei que a pessoa, ela é do bem, ela está fazendo a justiça de Deus. Ela não está fazendo a injustiça, vivendo nesse mundo, fingindo que é santa. Como muitas pessoas que eu conheço por aí. Então, você tem que mudar. Agora nós estamos no tempo de mudança, de arrependimento dos nossos pecados. Eu já passei por tudo isso, agora eu estou num novo caminho. E eu estou revelando para vocês como que eu fiz para fazer esta mudança, essa transformação. Então, continuando aqui no versículo, e desviar os ouvidos da verdade, porque os apóstolos eles tinham ouvido toda a verdade que Jesus falou. E alguns já estavam desviando, que era Pedro, Tiago e João. Então aqui Paulo está jogando uma indireta para eles. Com certeza, eu consegui decifrar este enigma. Por isso que eu estou revelando para vocês. Porque ninguém vai fazer isso. Porque está todo mundo trabalhando, estudando, vivendo a vida deles, achando que já estão salvos. Se eu chegar e ler a passagem de Tiago falando que vai ser uma dura condenação, está escrito lá no livro de Tiago, que as pessoas têm que se preocuparem, porque vai ser um grande julgamento. A gente vai passar por um duro julgamento, não vai ser fácil assim. Agora parece que já está todo mundo salvo, os católicos faz festa, faz aquelas quermesse, daí vai todo mundo lá comer, parece que já estão já no paraíso. É claro, né? Porque eles têm dinheiro, têm casa, têm bens, né? Eles acham que já eles estão do lado do meu Deus verdadeiro, né? Mas só que quando eles me conhecem, eles querem se distanciar de mim, porque quando eu passava na rua, vê se algum deles parava, ficava conversando comigo, me ajudava. Eles diziam que eu era morador de rua, ó. Eles nem fingiam que eu estava ali. Eu passei por muitas coisas. Por isso que Deus, Ele tirou todas as coisas que eu tinha, que eu era igual a eles. Daí Deus fez comigo igual fez com Jó. A minha vida é igual à vida do Jó da Bíblia. É igual do profeta Gideão. É igual do profeta João Batista. É igualzinho. É igual do profeta Samuel, que a mãe dele entregou ele para Deus, para ele fazer a obra de Deus. A minha vida é igual todos esses homens aqui, santos aqui. Eu passei por tudo isso que eles passaram. Por isso que eu estou falando que eu sou aprovado. Por isso que eu tenho o Espírito com E maiúsculo, e eu posso falar todas essas coisas assim, naturalmente, assim, eu falo igual Paulo falava, igual como eu tinha começado agora uma série falando da vida de Paulo, e Paulo falava as coisas assim, sem ter papas na língua. A minha vida é igual à vida de Paulo também. Então, esses apóstolos, eles começaram a desviar. Nós vamos começar a falar de Gálatas. Eu vou ler o livro inteiro de Gálatas para provar isso. Porque no livro de Gálatas explica tudo, do começo ao fim. Os capítulos que tem em Gálatas está revelando tudo isso, essa história que eu estou começando a mostrar aqui, que ninguém se importa.
Tá todo mundo preocupado com as coisas do mundo, viver igual rei. Quem vive igual rei é só eu, porque eu sou eu sou sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Eu sou o rei. Em Pedro, em Apocalipse, e talvez mais em outro lugar, em Pedro, Apocalipse e em Hebreus, né? O livro inteiro de Hebreus é sacerdotal, né? Que Paulo escreveu, né? Então, em Hebreus, Paulo escreveu. Apocalipse, Jesus mandou o profeta escrever. E Pedro, que foi o apóstolo, eles estão falando que a gente tem que se tornar reis e sacerdotes para herdar o reino dos céus. Quando eu for ler o livro inteiro de Hebreus, eu vou mostrar isso. Em Apocalipse 5 ou 6 está falando que a gente tem que ser reis e sacerdotes. Eu não estou falando besteira aqui, asneira. As pessoas estão dando risada da minha cara, mas eles nem conhecem a Bíblia. Eu estou tirando, tudo que eu falo, eu tiro da Bíblia, das passagens bíblicas. Eu tenho como comprovar. Eu já li, eu vi, está escrito lá, em Apocalipse 5 ou 6. Comprovando. Jesus falou que todos têm que se tornar reis e sacerdotes. E Pedro também falou isso no livro dele. Em Pedro capítulo 2. Eu vou só chegar em Pedro capítulo 2 para mostrar para vocês que todo mundo tem que ser sacerdote aqui. Está escrito aqui, ó. Só que as pessoas não querem ser sacerdote. Eles querem ser sacerdote, rei do diabo. Porque eles seguem o mundo. O mundo jaz no maligno. Deixa eu ver se eu consigo chegar a Pedro aqui. É pra frente. Aqui, ó. Só vou mostrar Pedro, só. Porque nós estamos falando outra coisa. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que tá em 1 Pedro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tadanã. Agora eu não tô conseguindo achar. Deixa eu ver aqui, peraí. Agora eu não tô conseguindo achar. É porque eu tô com a vista muito ruim também. Deixa eu ver se... Acho que deve estar em 2 Pedro, então. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um momentinho. Não tá em 2 Pedro, não. Depois eu mostro aqui. Que eu tô meio ruim aqui das vistas. E dá uma sensação ruim na cabeça, sabe? Que a minha diabetes, ela é muito alta, né? E... depois eu vejo, né? Porque senão eu vou ficar perdendo tempo aqui, né? Vamos continuar aqui, mas tá em Pedro aqui. Tem que ler, né? Pra entrar no assunto, né? Então, versículo 5. Mas está lá em Pedro, que nós temos que ser sacerdotes. E cita até a palavra reinado também. Versículo 5. Cita reinos, né? Reino. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Aqui ele está falando para Timóteo. Está mandando Timóteo ser sóbrio, ser racional, igual eu estou sendo, igual os membros do canal Igreja Evangelho dos Pobres também são sóbrios, são serenos, são sensatos. Eles pensam igual o que está sendo revelado aqui nos vídeos. Sobre as aflições, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério.
Aqui, Paulo está falando para Timóteo, para ele ser sóbrio em tudo, tá vendo? Aqui nós vamos falar de tudo que aconteceu, tudo que acontece, tudo que está acontecendo na história da humanidade. Sofre as aflições, tá vendo? Paulo está falando para Timóteo, para ele não procurar se salvar por si próprio. Paulo está falando assim para Timóteo: não busque as coisas do mundo. Se você tiver que sofrer igual eu, Ricardo, o que montou aqui a Igreja Evangelho dos Pobres pela internet, no YouTube, o canal, sofreu porque eu era morador de rua, vocês também têm que fazer isso também. Porque vocês têm que entregar tudo que vocês têm e dar aos pobres. É um mandamento perfeito. No começo dos vídeos que eu comecei a fazer para o canal, eu já comecei a falar sobre tudo isso. Inclusive tem um vídeo falando sobre essa questão. O título é Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. Eu já fiz esse vídeo. Também é uma série que eu comecei e depois eu tenho que continuar. Mas eu só vou poder continuar essas séries que eu comecei quando eu tiver em uma internet fixa ou quando voltar à internet móvel, que eu tô sem internet. Acabou meus dados. Esse negócio aí consome muito dados. E eu nem tava vendo vídeo, eu nem tava levando vídeo pro YouTube usando os dados, eu estava fazendo isso em outros lugares. Eu só estava vendo, só navegando na internet e vendo assim o nome, os títulos que eu estava batizando os vídeos para mim poder fazer as sequências. E acabou na metade do ciclo, já acabou. Agora eu tenho que esperar 15 dias para ter internet de novo. Daí eu vou ter que ficar fazendo desse jeito agora. Então, é isso que, tá vendo? O sofrimento é essa aflição que Paulo está falando. Você tem que se conformar. Por exemplo, agora estou fazendo isso, porque estou fazendo o trabalho e o serviço que Jesus quer que eu faça, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou usando aqui o celular para ganhar dinheiro, para me comprar carros, bens, para me conquistar uma mulher, para mim ter dinheiro para cuidar dela, para dar para ela. Não estou fazendo essas coisas, estou fazendo as coisas de Deus aqui. Eu fico o dia inteiro lendo, falando de Deus, refletindo. É só isso que eu faço. Então, é isso que ele está falando aqui. Tudo isso que estou falando agora, eu estou representando aqui na passagem, para vocês entenderem. São aflições. Eu estou aflito, mas eu estou conformado. Estou conformado. A gente não pode se conformar com o mundo. As coisas do mundo. A gente tem que ser inconformista com as coisas do mundo. Está escrito lá em Romanos. Tem um trecho de um texto, de um capítulo em Romanos, que está codificado, mas eu consegui descodificar ele e saiu essa mensagem. Depois nós vamos fazer vídeo falando sobre isso também. A gente tem que ser inconformistas com o mundo, não inconformado com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Se é que Deus e Jesus está mandando você ter aflição, você tem que ter aflição, meu caro. Desculpa, meus cachorrinhos aqui, eu tô ficando nervoso, exaltado, e eles estão achando que é com eles, né? Mas eu vou me acalmar. Daí ele completa falando: faze a obra de um evangelista. Tá vendo? Você fazendo a obra de um evangelista, você está fazendo a obra de Deus.
mas você não precisa fazer obras. Mas para agradar Deus, você pode fazer obras. Mas não é pelas obras que você vai ser salvo, é pela fé. Faz obras quem quiser. Quem não quiser fazer, não precisa. Quem não quiser fazer obras, não precisa. Jesus ele não vai julgar pelas obras que as pessoas fazem. Porque nós estamos no Novo Testamento. Antigamente era assim, teria que fazer obras. Mas os homens e o povo do Antigo Testamento, eles já foram julgados e nós ainda não. Então, nós não somos obrigados a fazer obra. Faz quem quer. Quem gosta de fazer obras, pode fazer. Quem gosta de fazer missões, pode fazer. Mas não é por causa disso que Jesus vai te salvar. Que nem ele fez com Abraão. Paulo explica isso em Romanos. Tiago, ele explica também, mas ele explica de uma forma que dá a impressão que é obrigado a fazer obras. Inclusive, eu comecei a fazer a série desses vídeos que eu vou falar sobre isso. Mas Tiago, ele está canalizando o pensamento que Jesus passou para ele de uma forma utilizando a questão da pobreza e da riqueza. Então é um outro pensamento contextual. Mas Paulo ele já fala no âmbito mais completo, mais geral, generalizando tudo. Você não precisa fazer obras, porque as obras elas já estão prontas. Então, Paulo ele até cita, Abraão fazia obras, mas ele não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé, porque ele acreditou, ele deu dízimo de tudo. Eu estou fazendo vídeo das outras séries falando sobre isso. Então a pessoa ela fica com aquilo mentalizado na cabeça, na mente, é isso que o diabo faz. O diabo distorce tudo, a palavra de Deus, e daí os homens do diabo que estão aqui na terra servindo o Satanás dentro das igrejas, que são instituições do mundo. Porque eu provo dentro da Bíblia, lendo Coríntios, por exemplo, o livro de Coríntios, que todas as igrejas, elas estão contaminadas. Eu provo aqui dentro, de Coríntios. Por isso que Paulo e Estevão, o apóstolo Estevão, que foi o primeiro mártir a morrer falando isso, disse, Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas. E ainda sigo provando dentro de Coríntios, isso que eles falaram. Só que como é muita coisa, a gente fica assim, tendo que falar por partes, uma coisa de cada vez e aos poucos, porque é muito grande os assuntos, o evangelho. Então é isso que está querendo dizer aqui, fazer. O fazer não vem de você, vem de Deus. É Deus que faz. Então, se você estiver fazendo alguma coisa correta, que agrade Deus, é porque o Espírito de Deus está dentro de você, o Espírito com E maiúsculo. Então não é você que está fazendo, é Deus que está fazendo, que está dentro de você as coisas. Daí por isso que ele fala, faze a obra. Aqui, quando ele fala isso para Timóteo, ainda não tinha sido completado a obra, que é a Bíblia. Ainda a Bíblia estava sendo feita. Agora não, a Bíblia já está pronta. Por isso que aqui ele era obrigado a fazer a obra, o Timóteo. Mas a gente não é, porque tem um versículo lá em João capítulo 4, que Jesus está falando para a mulher samaritana, que a gente não precisa mais fazer obras. A gente precisa viver, usufruir da obra. A gente não precisa mais fazer obras. Deixa eu ver se eu me lembro como é que ele falou.
Ixi, agora eu esqueci, né? Deixa eu tentar me lembrar agora. Espera aí um pouquinho. Ele fala assim para a mulher samaritana. Como ele ia se sacrificar no madeiro, depois disto, as pessoas, elas não podiam, mas agora eu estou começando a lembrar, não precisavam mais fazer obras, porque agora as pessoas, elas podem usufruir das coisas que os antigos trabalharam para que as pessoas pudessem participar da obra e não precisavam trabalhar na obra. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Depois nós vamos chegar nesse versículo. É um versículo chave também comprovando a minha teoria, a minha tese, que é a teoria, a tese de Deus e de Jesus. Ele está explicando Jesus que a partir daquele momento que ele morresse no madeiro, os cristãos eles não precisavam mais trabalhar. Como os antigos cristãos e os antigos judeus israelitas, que eram homens de Deus, não todos, só alguns, tiveram que fazer para que a promessa chegasse até nós. Porque se eles não tivessem trabalhado na obra, esses antigos judeus, israelitas e cristãos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, a promessa não tinha chegado até nós. Então agora nós temos que viver dentro da obra que eles trabalharam. A gente não precisa mais trabalhar, porque a mulher samaritana estava indo lá no poço de Jacó pegar água. Ela estava fazendo um serviço, um trabalho. Está vendo? Ela estava se auto-sustentando. Eu nem ia falar isso agora. Eu queria falar isso quando nós estivesse lendo lá a passagem no vídeo que eu ia fazer falando sobre isso. Mas vamos dar assim um feedback assim. Depois, quando tiver lá, a gente complementa com mais detalhes. Quando eu fizer o vídeo falando sobre isso. Então, Jesus está falando isso. Eu só estou fazendo uma ligação com uma coisa na outra. A mulher, ela está fazendo um trabalho. Nós não precisamos mais fazer o trabalho. É isso que Jesus estava explicando, que eu estou explicando. Por isso que aqui Paulo fala assim para Timóteo. Faze a obra. Tá vendo? Timóteo era obrigado a fazer, mas nós não somos. Porque o nosso nome não está aqui na Bíblia. Nosso nome tem que estar no livro da Bíblia, da vida, não da Bíblia. São dois livros diferentes, que depois, ajuntando, pode ser que sejam iguais. Em Apocalipse fala que existem vários livros selados, mas aí é uma história muito enigmática. Nem vou entrar nesse assunto. Faze a obra de um evangelista. Então, Timóteo, ele estava sendo treinado para ser um evangelista, que é um dom que está escrito lá na lista dos dons. Acho que está em Romanos. Ou está em Romanos ou está em Coríntios falando sobre isso. Depois nós vamos falar sobre isso também. Cumpre o teu ministério. Tá vendo? Aqui, estes homens tinham ministério. Mas agora nós, que somos reis, príncipes e sacerdotes, nós não temos ministério. Porque eles eram homens encarregados de levar a palavra do Senhor para chegar até nós. Agora nós não somos desta categoria. Nós estamos sendo treinados porque nós temos a palavra aqui, a instrução, que é a palavra da Bíblia. Então nós estamos sendo treinados não para sermos ministros. Nós estamos sendo treinados para sermos reis, sacerdotes e profetas. Quem quer seguir este caminho
Também pode ser que seja viável, porque existe uma hierarquia dentro da igreja. Mas aí seria um treinamento para treinar os iniciantes que entram na igreja, que são os discípulos que estão começando no Evangelho, que querem receber a palavra para receber o Espírito com E maiúsculo. Aí sim. Mas quem já está no nível mais avançado, ele pode seguir o caminho individualmente. Ele pode escolher ficar dentro da igreja ou fora da igreja. Então, há todos esses trâmites. Por isso que Jesus fala que a gente é liberto do Senhor, porque o Senhor, Jesus, ele liberou a gente de todas essas obrigações. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que estar prestando atenção no tempo que foi falado isso, para quem que foi falado isso, para entender o que a gente tem que fazer corretamente. Por isso que tem que ficar estudando a Bíblia por si só, por si mesmo, porque daí Jesus que vai orientar a pessoa individualmente e vai distribuir o dom conforme ele quer. Não é a gente que conquista o dom. O dom ele é de graça, ele é gratuito. E quem tem algum dom, ele já está confirmado na fé. É isso que está querendo dizer. Por isso que aqui neste versículo, neste trecho, a interpretação é essa: cumpre o teu ministério. Paulo tinha um ministério e Timóteo também estava sendo obrigado a entrar nesse ministério. Agora a gente só é obrigado a ter uma carreira, que está escrito lá no final de Hebreus. Todos têm que ter uma carreira. Nos últimos capítulos de Hebreus está falando isso. Paulo fala: ministério e carreira são duas coisas completamente diferentes, porque daí a gente pode seguir um caminho ou outro. Entendeu? Tudo é válido. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica, como está escrito em Coríntios. Paulo já explica isso. Você pode comer de tudo, mas quando a comida ela é oferecida para você em nome dos ídolos, você não pode comer mais. Depois nós vamos entrar também nesta questão de liderança. Por exemplo, você está dentro de uma igreja. Daí o líder religioso, ele tem mais conhecimento que você. Daí ele vai te ensinar, te instruir. Mas se ele tiver te dando a comida que foi batizada pelo ídolo, pelos demônios, você estando dentro da igreja, você não pode comer mais. Mas se ninguém falar para você que essa comida foi batizada pelo ídolo, aí você não pode mais comer, você tem que sair dessa igreja. Foi isso que eu fiz. Mas não assim da igreja que eu frequentava. Eu estou falando que eu fiz lá onde eu trabalhava, lá onde eu fazia o meu sacrifício humano lá, de sobrevivência. Eu trabalhava lá no Allan Kardec, no setor da horta, mas eu fazia o tratamento porque eu sou doente mental. E lá não é um trabalho, porque eu ganhava R$200 por mês, trabalhando de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas. Então isso daí não é um serviço, é uma terapia, né? Eu ganhava R$200 por mês.
Quem consegue viver com R$ 200 por mês? Eu fiquei 1 ano e 7 meses trabalhando lá. Daí, como a minha chefe, ela era católica, homossexual assumida, e não gostava que eu ficava falando da Bíblia, daí ela começou a pegar no meu pé, apesar que ela era minha amiga, né? Nós se dava bem, mas ela tinha esses defeitos. Daí o que eu fiz? Ela falou 3 vezes que ela não queria mais que eu falasse da Bíblia lá. Depois aconteceu outros problemas, que ela ficava me induzindo ao erro. Daí eu peguei, catei minhas coisas e fui embora. Saí de lá brigado mesmo. Não sei se ela ainda é minha amiga. Porque ela começou a fazer isso que eu falei agora. Ela começou a revelar que eu não podia fazer uma coisa porque eu ia me prostrar aos ídolos se eu concordasse com ela, parasse de falar da Bíblia. Daí já não podia comer mais lá. Daí eu peguei e saí. Fui embora. Foi isso que aconteceu. Que eu vou falar disso mais pra frente em outros vídeos. Daí saímos desse versículo e entramos no versículo 6, por exemplo. Aqui, daí eu vou parar agora nesta parte. Eu vou chegamos até o versículo 5 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Essa foi a introdução para agora nós entrarmos em Gálatas. Eu vou começar a falar alguma coisa ao começo de Gálatas, porque agora eu vou ler todo o livro de Gálatas também, para provar o que eu estou falando e o que Deus quer que seja mostrado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também agora eu vou falar todo o livro de Gálatas agora, porque é no livro de Gálatas que está revelando toda a essência da conspiração, todo o conteúdo e todo o fundamento. Então, agora quem tiver ouvidos, ouça, porque agora que nós vamos revelar mesmo a trama, apesar que em Atos também já fala em algumas partes sobre isso. E em outros livros também, Tessalonicenses, que daí a gente pode ligar a operação do erro, né? A operação do erro que fala em Tessalonicenses, né? Que é os planos do diabo de levar as pessoas para o inferno. Eu estou revelando o plano que o diabo está fazendo. O diabo está dentro da igreja cristã. O diabo está em todo lugar aqui na terra. A pessoa acha que indo na igreja ela está salva. É o pior lugar que tem, é você ir dentro da igreja. Porque as pessoas do mundo, elas já estão perdidas, elas são perversas, pervertidas. O diabo já conseguiu a alma delas. O diabo agora ela quer a alma dos que estão dentro da igreja. Então a igreja é o pior lugar que tem para você ir. Para você ficar salvo, protegido, para você se esconder, para você se abrigar. É o pior. Porque agora o diabo ele está lá dentro, está tentando fazer pedra de tropeço. Apesar que a pedra de tropeço é Jesus Cristo. Mas essa pedra de tropeço, que é Jesus Cristo, é para quem está seguindo o diabo. Sim, sim, sim. Faz parte de um outro evangelho também que eu tenho estudado, que está escrito nos meus caderninhos que eu comecei a fazer. Que nós vamos falar fazendo vídeos, só que meus cadernos tá tudo bagunçado. Lá depois eu pego e nós entramos nesta parte, nessa questão. Mas a igreja é o lugar onde é o pior lugar que tem, porque Jesus ele é pedra de tropeço. Se você estiver seguindo o diabo e estando dentro da igreja, você vai tropeçar na pedra de tropeço e você vai cair.
Porque você não está fazendo o que Jesus quer que você faça, que é vender tudo o que você tem, entregar aos pobres e seguir a Jesus, carregar o seu madeiro. Você não pode viver individualmente. Somente se você fizer igual eu fiz, se tornar um rei, um sacerdote e profeta da segunda ordem de Melquisedeque. Você não está preparado para isso. Você tem que fazer todo o estágio, os batismos que eu fiz. Por isso que na igreja, eles não revelam essas coisas para você. Então vamos começar. Se você está agora numa situação de emergência, você está numa situação delicada, porque você está botando todas as suas fichas dentro da igreja física. Você está fazendo coisas que está escrito dentro da Bíblia: orar, jejuar, fazer comunhão, fazer batismo, cantar, louvar. Mas isso é a primeira parte do evangelho, do batismo. Se você continuar só fazendo isso, você não vai mudar de estágio. Você não vai mudar de posição. Você vai ficar estratificado, você vai ficar parado no tempo. Você não vai evoluir espiritualmente. Porque daí você vai ficar sendo sempre servo dos homens. Você tem que ser servo de Deus e de Jesus espiritualmente. Para você possuir a bênção do Espírito Santo, do Espírito com E maiúsculo, você tem que passar por todas essas provações que eu passei, as aflições. Você ama mais o mundo do que a Deus. Você acumula riqueza, isso daí é uma coisa gravíssima. Como uma pessoa que acumula a riqueza do mundo, bens materiais, dinheiro, vai poder agradar Deus? Você está mais afastado de Deus do que aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia lá. Porque eles não têm dinheiro. Eles não têm nada. Jesus entregou o corpo deles para poder preservar o espírito para o dia do juízo final. Que quando Jesus vai julgar, eles não têm dinheiro. Eles roubam, eles fazem essas coisas, mas eles não acumulam dinheiro. Eles são viciados porque eles são fracos. Não estou justificando eles, mas eles não ficam acumulando dinheiro. E esses ricos que usam droga, esses aí são idólatras. Os que estão lá na Cracolândia também são idólatras. Mas eles têm mais chance de se salvar do que você. Indo na igreja e fazendo tudo isso. Porque você sabe que se você não estudar a Bíblia perfeitamente e fizer alguma coisa errada, Jesus é a pedra de tropeço. Porque você é obrigado a saber de tudo que está escrito na Bíblia e fazer o que está escrito. Não é só fazer o que o líder religioso está mandando você fazer e pronto. Daí você faz o que ele manda fazer, tudo isso, você fica lá um tempo e depois você sai e vai viver a vida no mundo igual os gentios, na idolatria. A mesma coisa que você está fazendo de um jeito, os caras lá da Cracolândia, eles estão fazendo de outro jeito, mas é a mesma coisa. Só que a única vantagem que eles têm que você não tem é que eles não estão acumulando dinheiro, tesouro na terra. É isso que os vídeos que eu estou fazendo tá dizendo. É isso que Jesus está me falando. E aqui eu vou começar a mostrar a conspiração. Tem mais isso, tem um monte de coisa que a gente pode unir. São trechos de pensamentos, de assuntos que a gente vai unindo e vai completando e vai chegando no propósito de Deus.
Escuta o que eu estou te falando. Você está vivendo a vida como se fosse uma vida individualista. É profano isso. Está profanando as coisas de Deus, porque você está usando o poder de Deus para se autopromover. Escuta o que eu estou te falando. Eu já falei para você que pelas obras ninguém se salva. Você está achando que fazendo obras, fazendo tudo que os líderes lá da igreja mandam, você está sendo correto, você está sendo agradando a Deus e Deus está te abençoando. Mas como é que Deus pode te abençoar se você tem bens materiais, que é a marca da besta? Pensa um pouco. Pensa. Usa o raciocínio, a mente. Expande as ideias. Não é só fazendo sacrifícios de... Como eu posso dizer? Que tem os sacrifícios vivos, que são sacrifícios que a gente faz que agradam a Deus. E tem os sacrifícios que a gente faz que agrada o diabo, que é o sacrifício individualista. Você sendo individualista, você está agradando quem? A Deus ou a Jesus? A Deus, a Jesus ou ao diabo? Então vamos lá, preste atenção. Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas, galáxia. Gálatas ficava na galáxia. Eu não tenho muita certeza onde fica, que eu comecei a fazer um estudo meio teológico com alguns papéis que eu tenho aqui, uns papiros, de um curso de teologia, né? Da universidade. Daí eu dei uma olhada e Gálatas ficava na galáxia. A galáxia ficava ali perto mesmo, ali do território, ali entre Jerusalém e entre o território árabe ali. Eu não sei bem ao certo, né? Mas ficava nesse meio aí, do território judeu e do território árabe. Capítulo 1. E tanto é que quando Jesus morreu, os apóstolos estavam em Jerusalém. E Jesus mandou, parece que foi com eles após a ressurreição até a galáxia, que é esse lugar aqui. Foi com eles até a galáxia e depois ele subiu para o céu. Os apóstolos viram ele subindo para as nuvens. E tinha 2 anjos que estavam vestidos de branco, parece, que pareciam a imagem de homens. Mas esses eram anjos do bem, que estavam junto com os apóstolos ali. Está no começo do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, está falando disso. E daí o versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas. Vamos ler todo agora. Vou só dar a introdução aqui e já vamos entrar, porque o livro inteiro de Gálatas fala sobre a conspiração, então eu sou obrigado a ler o livro inteiro. Depois ir pegando outras partes aqui, mas isso daí eu vou fazendo com o tempo de outros livros da Bíblia, porque é muito grande, eu também nem tenho muito conhecimento para ir linkando várias coisas assim. Teria que pegar até os livros do Antigo Testamento, porque lá deve ter muita informação também falando sobre essa conspiração aqui. Mas eu vou começar por aqui, fazendo assim. Eu gosto de fazer vídeos grandes assim, porque a gente vai falando, vai se sentindo bem. Porque se você ficar cortando os vídeos, fazendo vídeo curtinho, nós nunca vai conseguir ler a Bíblia inteira, né? E falando assim, né? Pode ser chato para quem estiver ouvindo, né? Mas é aí que tá. Qual que é a minha estratégia? É aí que tá. Como eu sou representante de Deus e Jesus Cristo aqui na Terra, eu vou deixar as pessoas ficar lendo
ficar vendo os vídeos até do começo até o fim, para eles parar de ficar vivendo no mundo. Porque eles ficam vivendo no mundo, eles não têm tempo de ficar assistindo os vídeos. Não tem tempo de ficar adorando a Deus em primeiro lugar. Depois todas as coisas serão acrescentadas. Isso daí é uma estratégia que eu fiz também, porque daí, quando eu conhecer uma pessoa que esteja participando da igreja aqui, e a gente começar a conversar, eu vou saber que ela está assistindo o vídeo, porque eu vou conversar com ela e ela vai falar coisas que eu falei aqui, que só a pessoa que conseguiu assistir os vídeos muitas vezes, assistir todos os vídeos, eu vou saber se ela está assistindo ou não das coisas que eu estou falando aqui, que daí ela vai comentar e eu vou também falar sobre o assunto. Daí eu vou saber se ela realmente é a pessoa que está participando. Por isso que eu estou fazendo desse jeito também. Nada é por acaso. Eu já tinha premeditado isso antes. Por isso que eu fico falando e daí eu vou entrando. Eu não sou redundante. Eu não fico falando só por falar. Porque eu falo essas coisas e a pessoa ela já vai assimilando já que a vida dela ela não está assim fazendo como Deus e Jesus quer que seja feito do modo correto. Daí a pessoa também ela já vai refletindo já. Ela já vai meditando. Nossa, ele fica falando lá o tempo todo, eu não tenho tempo nem de beber água. Como é que pode? Daí a pessoa já vai assim, já pensando naquilo que Deus quer que ela pense. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, aqui abre parênteses, não da parte dos homens. Eu vou usar até o estudo de Gálatas que eu tenho de teologia. Só que eu vou começar aqui pela minha incumbência aqui. Falando sobre do modo que eu penso. Depois eu vou pegar o estudo que eu tenho, que é o estudo completo de Gálatas, através da palavra lá do professor, do estudo que eu tenho da universidade, e vou colocar também. Vou começar a fazer isso agora que eu lembrei. Porque eu já tinha começado a fazer isso e lendo aqui agora eu lembrei. Então ele diz aqui, não dá, ele já começa abrindo parênteses, porque é super importante isso, ó. Não da parte dos homens, está vendo? Eu saí daquele trecho de Timóteo, falando dos homens que estão dentro da igreja, que estão a serviço do diabo, e ele já reitera aqui de novo, ó, não da parte dos homens, está vendo? Ó? Nem por homem algum, tá vendo? Ó? Ele complementou mais forte ainda, nem por homem algum. Ele não fica ouvindo a palavra dos homens. Ah, mas sacerdote, assim, o pastor, o padre, o líder religioso, o pai de santo, eles não têm o espírito com E maiúsculo? O pastor da igreja tem. O padre não tem. Pai de santo não tem. E os outros líderes, rabino, essa cambada toda aí também não tem. O único que pode ser que tenha é o pastor da igreja protestante. Porque o pastor está escrito aqui na Bíblia. Pelo menos na Bíblia protestante está escrito. Agora nas outras Bíblias eu não conheço. Estou usando a Bíblia Sagrada Cristã Protestante.
A imagem do pastor existe, tanto é que em Hebreus, que é um livro sacerdotal, revela nos penúltimos capítulos que existe a questão do pastor e fala até para os fiéis seguirem o pastor. Tem até uma mensagem muito boa lá escrito. Eu não vou lá agora porque depois eu fazer outros vídeos, daí a gente passa por lá. Mas sim, o pastor tem, mas os outros líderes não tem não. O espírito. O pastor, ele é o único que pode, ele está autorizado por Deus e Jesus a pregar e falar da palavra, que eles se esforçam bastante. O padre também. Aí a gente tem que separar as coisas. Esses líderes religiosos, eles são tudo inteligentes. Então eles falam muito, muito bem. Eles têm muita inteligência, mas a gente precisa ver que é uma inteligência humana. Não é uma inteligência espiritual. Então eles podem misturar muita coisa. Então a gente tem que analisar por todos esses lados. Então, continuando. Mas, por Jesus Cristo. Tá vendo? Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele não é apóstolo dos homens. Ele está querendo dizer que ele não é líder de uma instituição religiosa. Ele era líder em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a diferença. E por Deus Pai, daí ele cumprimenta, por Jesus e por Deus, Pai com P maiúsculo, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, ele está anunciando o batismo da morte aqui, né? Fecha parênteses e vírgula. Daí continua no segundo versículo. Só que aqui eu vou descrever assim. Pode ver que em Gálatas, é porque em todos os livros ele começa saudando as pessoas. Aqui não, aqui ele já vai direto já. Isso que eu achei interessante. E também eu não tinha visto isso. Eu vi no curso de teologia que comecei a fazer, né? Foi o professor de teologia que teve esta observação, né? Eu sou justo, né? E agora eu tô passando porque eu lembrei disso, né? E eu achei interessante que todos os livros que ele começa a escrever e as cartas, ele começa saudando, abençoando, falando de Deus e Jesus, assim, a paz. E aqui não, aqui ele já foi direto, já começou já detonar já. Tô falando, o negócio é feio. Vocês não prestam atenção. Olha aqui, ó. É uma constatação. Ele já começa já queimando já, ó. Daí vamos pro versículo 2, ó. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Tá vendo? Os irmãos que estão com ele, aqueles irmãos que deixaram tudo. É que nos livros, tudo aqui desse mundo, é que nos livros aqui de Paulo, de Pedro, de Tiago, João, eles estão falando e estão pregando para os gentios. Aqueles livros de Mateus, Lucas, Marcos, João, eles estão pregando mais antes da igreja, quando Jesus estava vivo. Aqui não, Jesus já tinha morrido, e aqui estes livros
que eu citei agora, estes apóstolos eles estavam pregando mais para os gentios e para os judeus cristãos israelitas ao mesmo tempo. Só que os judeus cristãos que viviam em Jerusalém, eles já tinham entregado tudo que eles tinham, tudo mesmo. Tinha entregado tudo, eles eram pobres, paupérrimos, eles eram igual eu. Só que as igrejas que Paulo estava administrando fora de Jerusalém, não há constatação que esses membros aqui que ele acabou de saudar tinham feito isto. A única constatação que a gente percebe, por exemplo, em Romanos, em Coríntios, que Paulo ele fez uma coleta para levar os dízimos desses irmãos que estavam espalhados pelo mundo da igreja dos gentios, cristãs. Ele fez uma coleta e levou para Jerusalém. Daí, lendo o livro no final de Romanos, me parece, no último capítulo que fala sobre isso, eu percebi, e em outras partes também, Atos, parece, aí eu tenho que pegar para ver se eu me lembro, porque eu passei e fui vendo isso, Jesus foi me mostrando, eu fui passando na Bíblia, daí Jesus me mostrou isso. Em Atos está escrito, nos determinados capítulos ali, o que eu vou falar agora. Paulo levou essa coleta, pelo que eu entendi, também, não só para os irmãos cristãos pobres judeus, ele levou essa coleta também para os judeus que estavam dentro da igreja de Salomão, que ainda eram judaizados, que não eram cristãos ainda. Ele pegou essa coleta e levou para as duas religiões, para a religião cristã dos judeus que estavam lá, que já tinham sido convertidos, e para os irmãos e para o povo judeu que ainda estava no judaísmo. Tem uma passagem lá em Atos que está falando isso. Daí que eu percebi, porque eu estava achando que ele só tinha feito essa coleta da igreja cristã espalhada pelo mundo, dos gentios, para os irmãos que em Jerusalém, dos cristãos que eram judeus que foram batizados em nome de Jesus e que viraram cristão, mas não, parece que ele levou essa coleta para as duas religiões, tanto a cristã e a judaica. Olha só que informação impressionante. Então, eu vou terminar por aqui, porque o vídeo já está em quase 1h30. Daí, se eu lembrar, nós continuamos desta parte aqui. Eu vou ser obrigado, acho que, a falar só disso agora, né? Porque eu estou envolvido só nessa questão por causa da minha situação de conexão com a internet, né? Então, fica com Deus, Deus abençoe, abraço e até a próxima.